estamos aqui com mais uma entrevistada para Histórias que Inspiram. Ai, que delícia, eu amo histórias que inspiram. Para a gente começar, me fala o seu nome e de onde você é. Eu sou Ana Larissa Lima e sou de Recife. Lari, me fala uma coisa, como que você conheceu a Elaine Orives? Eu estava passando por alguns desafios na minha vida e uma amiga minha maravilhosa, que eu amo de paixão, a doutora Roberta Genaro, ela falou assim, amiga, você tem que conhecer essa mulher. E estava lançando o Código do Novo Humano, onde ela estava fazendo o lançamento do livro DNA da Cocriação. E aí eu assisti o treinamento, comprei o livro, devorei o livro, assim. E aí, desde então, isso acho que foi em 2021, não larguei mais a Elaine. E eu acho incrível, eu não sei se com vocês acontece isso, é sempre alguém que apresenta a gente, tanto para o bem e quanto para o mal. Tudo depende da frequência que você está, né? E depois que você conheceu a Elaine, você já logo comprou, adquiriu algum treinamento dela? Nossa, foi uma história muito engraçada. Por quê? Eu tinha conhecido a Elaine, estava no Código do Novo Humano e estava devorando o DNA da Cocriação. E aí ia ter o cocriador milionário, o online, que foi online, que foi cancelado, acho que foi 2020 ou foi 2021. Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. E aí, naquela época, quem era a Lari daquela época, né? Eu era nutricionista, personal trainer, atendia ali na minha cidade. Os nutricionistas ali não cobravam mais do que R$300 uma consulta. Então, tava muito presa naquela escassez, né? Vim da faculdade de educação física, da faculdade de nutrição, aquela mentalidade que tem que ralar muito para conseguir alguma coisa. E aí, eu estava fazendo eram os meus primeiros passos, assim, no digital, e eu estava dando um treinamento para mulheres que querem emagrecer, né? Na época, eu trabalhava com mulheres que querem emagrecer, hoje eu formo profissionais para trabalharem com emagrecimento comportamental. Isso também, por causa tem dedo da Elaine aí no meio também, né? E aí, nesse treinamento, o Zoom caiu na hora que eu estava fazendo a oferta para minha mentoria. Só que uma semana antes, eu passei a semana todinha pensando, me inscrevo no Cocriador Milionário ou não me inscrevo? Porque na minha área de atuação, o hábito era você fazer um investimento de no máximo R$500 para um congresso presencial. E não se passava na minha cabeça pagar R$800 para assistir um negócio online que não ia ficar gravado. Olha já a limitação, né? Aí eu fazia assim, gente, olha a limitação. Mas eu entrava lá, olhava. Quando aconteceu isso, que o Zoom fechou, assim, não tinha a possibilidade daquilo acontecer, mas aconteceu. Na hora, eu pensei, entendi, tenho que estar naquele treinamento. E aí, cancelei tudo que eu tinha no final de semana, todas as desculpas que eu tava dando pra minha mente pra não participar desse cocriador milionário. Entrei no cocriador, fiz todas as técnicas, foi aquele cocriador que a luz caiu. Nossa, o gerador, apagou o gerador. Gente, era tanta energia que o gerador apagou. Vocês acreditam nisso? O gerador não deu conta. Não deu conta. Só quem tava nesse cocriador. E foi durante uma técnica, né? Foi durante uma técnica. E aí essa técnica, né, que fez com que eu conseguisse realmente me conectar com o meu eu do futuro. E aí, de lá, entrei na mentoria 1000 Hertz. E desde então, veterana aí da mentoria, né? Participei da turma 1, 2, 3, e consequentemente a gente acaba sendo tudo. Ô Lari, me fala assim, você fez vários cursos, você já está na mentoria há alguns anos, então você tem algumas cocriações bem interessantes para falar pra gente, né? Me fala. Quando eu conheço a Elaine, vamos falar da cocriação do último ano, né? Porque muita coisa aconteceu nesse último ano, meu Deus. Quando eu conheço a Elaine, eu era uma personal trainer. Onde é que uma personal trainer vai conseguir ter uma empresa que já faturou mais de 2 milhões? Não passa isso em quem faz educação física. E eu tinha um método, que é o emagrecimento comportamental, é um método registrado na minha empresa, que é o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. Então, do ano que eu conheço a Elaine até ano passado, eu já tinha conquistado muitas coisas, né? Porque eu estava na mentoria, não tem como a gente não conquistar muita coisa na mentoria, que a gente aumenta a frequência, mantém a frequência. Eu já tinha conquistado muitas coisas materiais. Só que eu estava muito infeliz. A única felicidade da minha vida era o meu trabalho, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço.
E quando eu entro na mentoria, eu ainda não tinha um instituto. Assim que eu entro na mentoria em 2021, aí foi que a minha primeira grande cocriação foi o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. E aí até 2024 você tem faturamento, faz viagens, né? E tem um outro nível de vida. Mas eu era muito infeliz diante da minha vida de relacionamentos pessoais. Eu vivia em um relacionamento que teve os seus aprendizados, mas eu já sabia há muito tempo que eu não queria mais estar ali, né? A pessoa que eu me relacionava foi um grande ator na minha vida, sou muito grata, né? Como a Elaine fala, desejo tudo de melhor para os meus atores, tudo de mais incrível na vida dele. E aí, no co-criador do ano passado, eu tomei uma decisão. Eu fiz, não importa. E aí eu tive que fazer um exercício mental de fazer assim, e se eu perder tudo que eu construí até agora? Quem eu sou? E aí eu me desconstruí, faz um ano isso, me desconstruí, pedi o divórcio, agradeci por esses anos de aprendizado. Encerrou o ciclo. E aí, de um ano pra cá, nossa, é uma outra Larissa. E aí, gente? É uma história que inspira ou não? E você que tá aí presa a um relacionamento, a um trabalho, a uma situação que não faz mais sentido pra você, você tá esperando o quê? E a gente muitas vezes fica com medo, né? Porque eu já sabia há muito tempo, por mais que a pessoa que eu me relacionei tivesse as qualidades dele, os desafios que todos nós temos, né? Mas eu já sabia que eu não queria estar ali, mas a coragem. E é muito interessante porque chega um momento da nossa vida que criar as coisas é tão fácil que o que a Elaine fala não é sobre a bolsa da Gucci, não é sobre a viagem, mas sobre quem eu me torna a minha frequência. E não tinha mais frequência de alegria na minha vida. Mas bom, pra resumir, saí sim, com muito medo. Se não fosse o acolhimento da mentoria, né, das mentoras maravilhosas, da Elaine, da Jaque, nesse ano, eu realmente não sei como eu estaria aqui, né? Porque todo o apoio, todo o conhecimento, as técnicas, tudo que a gente passa dentro da mentoria dá o suporte, né? Mesmo com todo o desafio, gente, eu tive que mudar de cidade. Eu tinha uma vida, outra vida. E aí, nesse ano, o ano, né, após o divórcio, quem se divorciou sabe quão é desafiador. Foi o ano que eu mais faturei. E co-criei minha alma gêmea também. Gente! Não, detalhe pra encerrar, porque senão é muita história. A gente precisa. Eu fiz a lista de quem era a pessoa que eu gostaria de ter. Todas as características. A minha mentora, dentro da mentoria, deu um soco no meu estômago e fez assim: mas quem a senhorita precisa se tornar pra co-criar essa pessoa? Me tornei essa pessoa. Eu joguei essa lista no ChatGPT. Aí o ChatGPT respondeu assim: veja bem, não é um unicórnio que você quer, mas é quase, né? Porque uma pessoa desse jeito aqui é quase impossível de co-criar. Com todos os detalhes. A gente tem uma brincadeira, quando ele faz alguma coisa, eu faço: amor, isso aqui é o item 15 da minha lista. Entendeu? Até o ChatGPT falou que eu não ia conseguir co-criar. É que o chat, ele não passou pela Elaine. Não, passou pela Elaine. E é incrível o quanto que história linda. Gente, em detalhes. Abre parênteses, eu sou a pessoa que acredita em ET. Onde é que onde é que eu ia co-criar uma pessoa que acredita em ET, que acredita em horas iguais, que, sabe assim... Lari, parabéns, viu? Foi isso. E aí, o que vocês acharam da história da Lari? Inspira ou não inspira? Até a próxima história. Até o próximo podcast.